Falando em dia 8 de janeiro, Piotr, o Supremo Tribunal Federal condenou mais 15 réus pelo 8 de janeiro. Todos recusaram o acordo de não persecução penal proposto pela Procuradoria-Geral da República para os acusados de crimes de menor gravidade durante os protestos na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Os ministros seguiram o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e responsabilizaram os acusados pelos crimes de associação criminosa e incitação ao crime. As penas, então, Silvio, nesse caso, aplicadas para esses 15 réus, foram de 1 ano de prisão, mas substituídas por 225 horas de trabalho comunitário e uma multa equivalente a 10 salários mínimos. Olha, todos serão condenados em lote e tudo isso, o Augusto repisa esse ponto e eu concordo com alguma frequência, tudo isso também será anulado no futuro. Todas essas condenações sairão da ficha de alguém que foi à rua protestar contra o triunfo da indecência na eleição, estivesse à frente de um quartel, do Congresso Nacional, do Supremo, pouco importa. E estava lá para protestar numa tarde que terminou de uma forma ruim. Quem jogou uma única pedra deve ser penalizado, se a individualização da conduta estiver comprovada com materialidade. Não é o caso. Sabemos que não é o caso e que essas pessoas estão sendo, para utilizar o verbo, um dos verbos favoritos do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, estão sendo empurradas, né? Empurrando a história. Elas estão sendo empurradas para manter a narrativa viva de que o Brasil passou por uma tentativa de golpe, um golpe absurdo que, inclusive, fora das nossas fronteiras já virou chacota. Nas páginas de jornais pelo mundo, todo mundo sabe que o pipoqueiro, o vendedor de algodão doce, aquela senhora, aquela avó, aquele pai, aquela mãe, aquele cachorrinho que estava lá com criança, ninguém ali ia dar golpe de Estado nenhum, não tinha nem condições. Aliás, faltaram os paraquedistas, os tanques de guerra, as armas. Alguém dá um golpe de Estado no Brasil, num país como o Brasil, sem uma única arma na mão, sem um único paramilitar, para não citar as Forças Armadas? É claro que não. Mas essa narrativa precisa permanecer de pé, do contrário, é o Supremo quem cai na vala do esquecimento, né? É o Supremo quem vai para a lata de lixo da história diante desta narrativa ruim. Vamos ao ponto aqui. Essas pessoas foram condenadas a 1 ano, a 2 anos e a partir daí as penas foram revertidas. Mas elas foram condenadas por não assinar um acordo de não persecução penal. E esse é o cerne da questão, porque honra não se negocia. Como é que você vai olhar lá na frente, na cara, no rosto da sua família, do seu filho, um pai, uma mãe, uma avó, e dizer, eu assinei um acordo, e você vai ouvir de volta, mas o que você fez? Não, eu não fiz nada, eu fui lá protestar. Então por que você assinou esse acordo? Porque o ministro Alexandre de Moraes queria. Não é assim que a história será empurrada. Não é porque eles querem que a história funcione assim que ela vai ser lembrada no futuro. Tudo isso será anulado. Mas ainda bem que essas pessoas foram condenadas por um tempo menor do que aquelas que acordam ainda atrás das grades, diante de um muro de concreto e pensam nos filhos e pensam na família que está do lado de fora e elas não roubaram ninguém, elas não assaltaram, elas não mataram, elas não são grandes traficantes de drogas, não. Elas só reclamaram de fato da indecência que tomou conta de Brasília. Achavam que podiam, aliás, podiam, diante da Constituição, mas não a Constituição que o Supremo Tribunal Federal inventou. Até porque esse acordo, né, Silvio, proposto pela Procuradoria, implica em confissão de culpa, né? E esses 15 réus, então, se recusaram a assinar. Olha, isso lembra os processos de Moscou. Já comparei aqui e volto a comparar. Nos processos de Moscou, movidos pelo Stalin para exterminar os chefes comunistas da sua geração, que ele considerava todos possíveis competidores, tal, ele obrigava o sujeito a confessar o que não havia feito e ainda assim condenava à morte. Só falta a condenação à morte. Aqui você tem, nesse acordo, que é uma coisa sórdida, você confessa o que não fez e ele impõe,
ministro Alexandre de Moraes impõe humilhações adicionais por ser perverso. Você tem de se submeter a um curso de democracia. Você tem de ser aluno, aprender. Olha aí a democracia que você ameaçou. Como é que pode falar em democracia quem obriga um inocente a confessar crimes que não cometeu? Como é que é possível ainda a gente ler aí coisas escritas pelos jornalistas estatizados? O STF, em geral e em especial o ministro Alexandre de Moraes, eles defenderam a democracia. Mas que democracia? Isso aí é golpe. Os caras não falam nada sobre o que aconteceu na Venezuela. Na Venezuela agora, na eleição. Né? O que aconteceu com os eleitores? O que fez um jeito que eles não têm... Também acho que o Supremo, esse pessoal que defende o Alexandre de Moraes, também acha que a Suprema Corte venezuelana agiu direito. É ela que proclama o resultado ali também. Venceu a eleição. Tem milhares, centenas de presos, ou milhares, na Venezuela, presos políticos, e tem aqui. De vez em quando sai uma notícia sobre os de lá, mas muito pequena. Muito pequena. Cuba tem, o Brasil vai se tornando o país dos presos políticos. Agora, claramente inocentes. Quem fala que houve um golpe, uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, eu já não tenho paciência aí para ficar explicando. É idiota quem continua dizendo isso. É cretino. Tá? É uma besta que não leu nada sobre golpe de Estado, não viu o que é um golpe de Estado, não sabe o que é isso. O golpe de Estado, por definição, ele viola a Constituição. Essa Constituição tem sido violada diariamente, estuprada pelos ministros do Supremo.